Olá pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Então, bem-vindo de volta. Pra quem não me conhece, meu nome é Wagner Félix e eu faço medicina na UFPB. E nesse canal aqui eu tento falar um pouco sobre a minha realidade, né, de um pobre na medicina. E também falar algumas dicas, né, e falar um pouco da minha trajetória. Então, hoje eu tô aqui por uma causa assim muito especial, né, afinal que acabou, enfim, o meu longo e inacabável primeiro período, né, do curso de medicina na UFPB. Para quem não sabe, o cronograma da UFB está um pouco atrasado, por causa de greves que ocorreu há muito tempo, né? Então a gente começou as aulas no dia 15 de outubro e acabou agora no começo de abril, né? A gente aconteceu muita coisa nesses 6 meses, né? Então, ai meu Deus do céu, vocês não imaginam a loucura que foi. Geralmente as aulas elas iam até umas 5 horas, né, da tarde, mas dependia muito do dia, né? Porque, por exemplo, na segunda-feira a gente liberava às 4 horas da tarde, ou na quarta-feira, né, dependendo das matérias que você escolhia pagar como optativa, você saía mais cedo ou mais tarde mesmo. Então isso variava um pouco. Mas geralmente era 5 horas, 5 horas, 6 horas, por aí. 90% das aulas ocorriam no CCM, que é o Centro de Ciências Médicas, que é um prédio exclusivamente para os alunos de medicina. Na verdade, vários cursos também tem aula lá, mas os estudantes de medicina, né, ficam mais centralizados lá. Então nesse vídeo eu venho falar aqui basicamente como é que foi esses 6 meses, né? Eu já fiz um vídeo explicando como é que foi a primeira semana, explico bem direitinho todos os dias o que fica acontecendo na primeira semana de aula. Então eu vou deixar aqui nos cards pra vocês irem, caso você não tenha assistido, né? Mas resumindo, esse período foi uma experiência muito legal, intensa e muito tensa também, porque foi muito estudo, pouco tempo, mas muitas experiências incríveis, né? É um aprendizado muito grande você passar só 6 meses no curso de medicina na federal. Mas um fato interessante, né, que vocês acho que já devem imaginar, é que como a gente acabou o período em abril, no começo de abril, a gente ainda pegou um pouco do EAD. E esse EAD, meu filho, olha, esse EAD não deu certo, viu? Uma coisa que não dá certo em medicina é EAD. Já falo pra vocês, porque não dá certo. Não sei se pra outros lugares dão certo, mas pra gente deu muita burocracia, muito ruído, com prova, com trabalho. Mas, né, no final deu tudo certo, porque geralmente é assim. É uma loucura, mas no final dá tudo certo. Então, agora eu vou explicar direitinho quais foram as cadeiras, né, que a gente chama na faculdade, que são as matérias que a gente paga, mas na UFPB o curso de medicina é modular. Então eu vou explicando os módulos. Para quem não sabe o que é modular, basicamente é tipo uma matéria grande que contempla matérias pequenininhas. Por exemplo, uma matéria de sistema nervoso. Ele vai abordar tudo do sistema nervoso, a fisiologia, a anatomia, a histologia, a embriologia. E às vezes o módulo não dura o semestre inteiro. Alguns dura 2 meses, alguns duram um mês, ou 3 meses, ou até o semestre inteiro, ou então uma semana, 2 semanas. Depende muito da extensão do conteúdo. Eu vou me guiar aqui por aqui para explicar direitinho cada módulo, né? Para vocês. Então, o primeiro módulo foi o acolhimento ao estudante, que basicamente a gente vai lá, né, conhecer a universidade, conhecer o curso de medicina, e que durou somente uma semana. Então, eu explico bem direitinho no outro vídeo que eu acabei falando para vocês. Mas, basicamente, resume a assistir palestras, que você vai assistir inúmeras palestras, algumas boas, outras nem tanto, né? Eu acho que vocês vão ver pela foto que tiraram minha na palestra aí. Então, né? Gente, quando eu falar MIV, eu tô falando do módulo, viu? É porque eles usam essas siglas aqui na UFPB. Mas então, o MIV 2 e o MIV 3, né? O módulo 2 e o módulo 3, é com professor e médico também, né? Maravilhoso. Ele é incrível, conta várias histórias de vida também e acrescenta muito no nosso conhecimento. Também fala bastante sobre a realidade do profissional médico, né? Nos tempos atuais. E nesses dois módulos, basicamente, ele abordou sobre o SUS, sobre questões sociais também, porque o MIV 3 ele é o homem como um ser social, então é aquela cadeira de humanas que todo o curso tem que pagar. Esse professor basicamente ele vai fazer com que você queira destruir o capitalismo, resumidamente isso, porque ele fala muito sobre capitalismo. E como eu também falei, né, ele vai abordar o SUS, basicamente entender como é que o SUS funciona, né, e aprender os princípios do SUS, né, integralidade, universalidade e o outro eu esqueci. O professor, assim, é super tranquilo, ele era super de boas,
Mas acabou que no último dia de aula a gente fez até um café pra ele, mas ele deu um sarrafo na turma, porque muita gente acabou negligenciando a cadeira dele. E a matéria dele, gente, é uma das poucas do primeiro período que vai cair na prova de residência. Essa questão do SUS, ela cai na prova de residência. Então era a matéria que a gente deveria dar mais importância, né? Então tinha muita gente que, tipo, foi pra prova dele, na segunda prova, no caso, sem estudar nada. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? E ele simplesmente pegou, ele percebeu isso, que o povo tava negligenciando, e fez uma prova oral, né? Aí foi tenso. Aí ele falou um monte de coisa pra turma, né? O próximo módulo é o MH1, que é o módulo de saúde e comunidade. Basicamente a gente vai ver o SUS na prática, né? A gente vai dividir a turma em grupos e cada grupo para um USF diferente, uma UBS, um postinho, né? Nesse módulo a gente acorda bem cedinho, assim, porque o atendimento na USF começa 7 horas da manhã, geralmente, então a gente tem que estar lá bem cedo. Mas você pode se perguntar, o que danado alunos do P1 que não sabem nada de medicina vai fazer numa USF, numa UBS? Então, gente, basicamente a gente vai lá para entender como é que o SUS na prática funciona e entender principalmente o processo de territorialização. Essa é a palavra. Em que basicamente a gente vai entender como é que a unidade básica de saúde contempla a saúde pública daquela região, daquela micro-região, né, daquele território, né? E como é que se divide o agente de saúde e tal. E também perceber que naquele território vai ter tal doenças mais predominantes, mais características, por causa de tal realidade, entende? Além disso, a gente teve uma capacitação no começo do período na auriculoterapia, né? Que é colocar aqueles pontinhos com grão de mostarda, né? Com adesivo na orelha, que trabalha várias partes do nosso corpo. Nisso, a gente pôde levar esse conhecimento da auriculoterapia para a USF, né? E a gente atendia realmente pacientes na USF. E, gente, nossa, a primeira vez que você vai conversar com alguém simulando um atendimento, nossa, é muito tenso, né? Mas assim, eu acho extremamente importante, porque você já começa a trabalhar a escuta, né? E a maneira como é que você aborda uma pessoa. Logo após isso, a gente ia acompanhar uma família, né? O grupo menor se dividia em duplas agora, e cada um iria acompanhar uma família, em que basicamente a gente ia entender o contexto social daquela família, as necessidades na questão de saúde, né? Mas basicamente a gente vira uma rede de apoio, porque é mais uma troca de experiências, a gente conversa bastante, é muito interessante. O MHA, né, ele vai ser um módulo que vai fazer você gostar mais do curso, né? Ou não. Mas é aquele módulo que pra mim fez o período valer a pena. E também minha professora Socorro, né? Ela é maravilhosa. Um beijo, Socorro. Sim, mas além disso, a gente na tarde, no período da tarde, né? A gente ia pra tutoria, que é também do mesmo módulo. E basicamente nessa tutoria a gente vai lá, né, pra debater os casos, né, pra debater as histórias que a gente vê na família e tal. E é muito também interessante. Eu chorei algumas vezes, as minhas amigas também chorou e tal. O próximo módulo é o MHB1. O MHB é um módulo de formação médica, em que basicamente a gente vai dividir a sala em 2 turmas e vai fazer uma roda de conversa. E nisso é uma roda assim de conversa mesmo, porque não é só o professor que fala, a gente fala bastante, e isso também conta pra nota. Em que basicamente a gente vai debater sobre vários assuntos, sobre morte, sobre competitividade na medicina, sobre a realidade também da medicina. É um momento assim para você mais descontrair, para você refletir mais, e eu gostei também bastante. E nesse módulo a gente também pôde participar de um evento chamado Expomed, em que a gente iria publicar e apresentar um artigo, né? No caso, uma revisão bibliográfica. Gente, pra mim essa experiência foi magnífica, incrível, porque a gente pôde ter o primeiro contato, logo no primeiro período, com o meio científico, né? E fazer algum artigo, pra mim, eu achava isso incrível, fazer artigo, saber como é que faz alguma coisa pra ciência, né? Então, é muito interessante. Falando nisso, gente, uma amiga minha, a Dani, ela também tem um canal agora no YouTube. Ela é da minha turma e ela falou também um pouco mais sobre esse comédia no canal dela. Então, eu também vou deixar o link aqui nos cards, passem lá que tá ótimo. Olha, e se você está pensando que a gente apresentou
para professores. Não, viu? A gente apresentou para profissionais assim, renomados na área. Teve gente que fez resumo sobre cardio, sobre oncologia, e tinha lá, né, avaliadores que eram cirurgiões cardíacos, cardiologista, ou era cirurgião oncológico. Eu fiquei... É tenso, viu? E uma coisa péssima que aconteceu comigo é que na hora da minha apresentação faltou energia. Mas, né, como a pessoa que é muito guerreira, eu não desisti, né? E eu apresentei sem energia mesmo. Só com o slide no notebook. E deu certo. O próximo módulo é o MIV4, em que basicamente a gente vai aprender a embriologia básica. Aquela embriologia que a gente vê no ensino médio mesmo. Só que um pouco mais aprofundada. A professora, que também é médica, né? Ela é incrível, maravilhosa. Ela me fez gostar da matéria, mesmo eu antes odiando, né? Porque eu não gostava muito de embriologia, mas ela é top. E também aborda vários assuntos bem interessantes sobre métodos contraceptivos, aborto, vários temas assim bem legais de se debater. Alguns debates dessa aula, por exemplo, a gente levou até pra fora da sala mesmo, né? A gente ficou lá no grupo debatendo na noite todinha. E aí, vai pular pra cima! Vamos começar! Calma! E fomos pesquisar, então é aquele tipo de professor que vai fazer você querer ir atrás do conteúdo, do conhecimento, né? O MIV5 é um módulo da célula, né? Resumindo o módulo em uma palavra. E é um dos poucos módulos que vai durar o semestre inteiro. E você que lute para aguentar o MIV5, viu? Porque dentro do MIV5 a gente tem 5 cadeiras, que são, primeiro, biologia celular, com o professor Vin Diesel, quer dizer, Gregório, né? É porque ele parece muito com o Vin Diesel. Em que basicamente a gente vai aprofundar aqueles assuntos de organelas e células, né? Foi bem interessante porque a gente já sabia de muita coisa, né? E realmente a gente vai só ver aquele assunto bem mais aprofundado. Olha, e coloque aprofundado nisso, porque quando aparecer uma danada de proteína G, vocês vão ficar passados. E esse assunto é triste. Ele também faz muitas correlações clínicas, né? Então não fica aquele conteúdo chato de você só estudar e não sabe para que aquele assunto vai servir, né? A próxima cadeira desse módulo é genética. A professora ela é uma fofa e a matéria dela assim, é bem tranquila. O próximo é biofísica. A gente tem poucas aulas de biofísica. Mas assim, as poucas aulas que a gente tem é uma viagem, viu? O professor é meio viajado e se você não conseguir entrar na onda lá, você fica perdido. O próximo é a bioquímica. Deus do céu. Então, gente, bioquímica é um dos módulos assim, né, que é uma das cadeiras que eu mais me dediquei, no caso para a prova, né? Principalmente para a primeira prova. E foi uma das que eu mais fui mal, né? Então, vocês já entendem por aí, né, como é que é essa bioquímica. Mas assim, do professor eu não tenho o que reclamar, ele é um monstro, assim, sabe muito mesmo. E também faz muitas correlações clínicas na aula dele, né? Aborda muitas doenças e tal, relacionando com a bioquímica. Então a aula fica bem completa, mas ele cobra tudo na prova, ele cobra tudo que ele deu. Ele falou um AB na aula, ele vai cobrar aquele AB na prova, e é isso. A próxima cadeira é histologia. E nela a gente vai ter muitas aulas práticas, né, no laboratório, para identificar os tecidos e tal. A gente teve a oportunidade de ver neurônio, de ver a pele, de ver várias coisas bem interessantes. O único problema, né, é que assim, a gente meio que ficou um pouco perdido porque a cadeira está um pouco desorganizada em relação a conteúdo, né, mas no final deu certo. Neurônio nas costas. Neurônio nas costas e do lado. Não, esse aí é um neurônio. Peraí, mas é neurônio? É um neurônio. É a falta que tem na tua cabeça. Tem neurônio ali em cima. Deixa eu ver. Neurônio, ó. Aí é só neurônio. Essa histologia é dada pelas 3 cavaleiras do Apocalipse, né? Então, porque elas, gente, são incríveis, elas são icônicas, né? Engraçadas, porque elas estão sempre brigando, mas é normal.
Mas elas são boas, eu gosto delas. O próximo módulo é o MIV 6, Nutrição e Metabolismo, que é basicamente uma continuação da bioquímica, em que basicamente o mesmo professor da bioquímica, né, do módulo anterior, ele vai dar um caso clínico pra gente e a gente vai tentar desvendar aquele caso clínico, né? É um caso clínico real, com exames, né, resultado de exames no caso, e você vai ter que buscar entender qual o diagnóstico, qual seria o tratamento, né? E outras questões também, né? Então, é outro módulo que vai abrir sua mente. Mas você pode estar se perguntando, cadê a bendita da anatomia? A anatomia, ela aparece nos 3 próximos módulos, que é o MIV 7, o MIV 8 e o MIV 9. Mas além da anatomia, né, nesses módulos, a gente vai ter a fisiologia daquele sistema, por exemplo, a embriologia, para entender como é que aquele sistema se forma no corpo, a histologia, né, para ver cada partezinha bem bonitinha. O MIV 7, ele é o de sistema nervoso, em que basicamente a gente vai buscar entender o encéfalo e a medula. Gente, esse módulo é lindo, lindo, e pra mim é algo muito interessante estudar isso, porque eu sempre tive a curiosidade de saber como é que o cérebro funcionava, né, como é que ele se comunica com o resto do corpo. Então é um módulo que, nossa, vocês vão amar, né. Eu gostei muito, tanto dos professores, a minha professora de fisiologia, Liana, maravilhosa, deusa, dona da fisiologia. A gente teve várias aulas práticas na anatomia e a gente pôde pegar num cérebro assim real e bem fresco, por sinal, né, que o professor tinha acabado de dissecar aquele encéfalo. Então foi muito bom. E além disso, eu também vi uma dissecação de medula, né, no caso esse aqui, tá aqui nas coxas. E, gente, foi incrível. Uma das melhores aulas que eu já vi na minha vida. Nossa, eu amei o módulo, mas eu não quero neuro, viu? Não pensa aí que eu vou querer fazer neurocirurgia, mas eu não quero não, viu? Não gosto muito da área, né? Só gostei mais do módulo. O próximo módulo é o do sistema sensorial, em que a gente vai estudar, né, basicamente, os 5 sentidos, né? Tato, olfato, visão, audição e paladar. A gente também teve uma dissecação de olho, a gente foi com olho de boi, não foi com olho humano. E a gente foi observando parte por parte ali do olho, né, identificando, e é muito parecido também com o olho humano, né? O último módulo, que é o MIV 9, é o sistema locomotor, em que basicamente a gente vai estudar os membros superiores e os inferiores, né? Vai ver os músculos, osso, vasos, os nervos também. É um módulo super completo, né? Mas que a gente também ficou um pouco prejudicado porque no meio do módulo basicamente a gente teve que migrar para o EAD por causa da pandemia, né? Então a gente fez a segunda prova online. Aí eu não gostei muito não. Eu também não gosto muito de estudar anatomia só por desenho. Então pra mim não foi tão bom por causa disso, né? Mas eu queria ter aproveitado bem mais o módulo se não fosse isso. Fora que é muito conteúdo, é muita coisa pra decorar e pra aprender. São vários nomes, várias partes de osso, vários músculos, vários vasos, é uma loucura. E o mais interessante é que quando começou o módulo, o professor, né, que dava a aula de anatomia, ele também é coordenador de uma liga de anatomia, que é a Liga de Anatomia da UFPB, né, a UFPB. E eu consegui entrar na liga dele, mesmo antes de começar a assistir as aulas dele. E depois eu explico direitinho como é que eu fiz esse feito. Eu estudei por conta própria, né, consegui passar. Basicamente eu aproveitei o período que eu tive de férias no final do ano para estudar. Já tinha interesse pela liga, já gostava muito da liga. E estudei por conta própria, né, algumas pessoas me ajudaram muito, eu agradeço muito. E deu certo. Pronto, e pra finalizar, eu paguei 2 optativas. Optativas são aquelas cadeiras que você paga se você quiser, né? Tipo, são aquelas cadeiras que o curso, a universidade oferece, né? Mas se você quiser pagar, você paga. Se você não quiser, você não paga. Pronto, das optativas, eu botei fisioterapia, né? Em que basicamente você vai entender como é que a gente usa as plantas de maneira terapêutica, né? Pra uso terapêutico. Sobre o assunto, eu gosto muito, né? Sou super interessado, mas em relação a aula e a professores, eu dispenso um pouco de comentários, né? Nunca me decepcionei tanto. Então, mas o próximo, a optativa que eu paguei foi biossegurança. Gente, foi super, super, super importante eu ter pago essa cadeira, porque basicamente a gente vai entender os riscos, como evitar risco
no âmbito de saúde, né? Tanto hospitais quanto na UBS, em laboratórios, em tudo, né? A gente fez a aula de lavagem de mãos, várias coisas bem interessantes. Também fez ações sobre biossegurança. Por sinal, o meu grupo deu álcool em gel na praia. E se eu soubesse que o álcool em gel iria ficar tão caro, eu acho que eu nem teria dado, acho que eu teria estocado, brincadeira. Mas de módulo, de matéria foi isso. Aconteceram várias coisas também, né? Eu acho que eu vou até contar histórias isoladas para vocês. E eu não só participei dessas aulas e dessas matérias, né? Eu também fui para outros eventos, fui para dissecações, para aulas abertas, né? Então foram 6 meses assim super intensos, né? E corrido, mas assim com ótimas experiências. Olha, foi muito bom esse período. Espero que o próximo período também seja ótimo, né? Eu tô bem ansioso. E espero que essa pandemia, né, acabe o mais rápido possível, que todo mundo fique bem o mais rápido possível, que ela passe o mais rápido possível, para que a gente consiga voltar às nossas atividades, né? Mas basicamente o vídeo foi esse. Até o próximo vídeo, né? E até mais. Um beijo. Lembre-se de se inscrever no canal, viu?